Agora vamos lá, a gente vai conversar hoje sobre a importância da hidratação. Às vezes a gente esquece de beber água. Isso é muito mais sério do que você imagina. Eu entendo que nos dias mais frios a gente às vezes tem menos sede. Quando a gente vai envelhecendo, principalmente após os 50 anos, já é comprovado que a gente diminui mesmo a sensação de sede. Só que o corpo continua precisando de água, da mesma forma. E se a gente não bebe água, a gente não segue a recomendação, a gente pode colocar o nosso rim em risco. A recomendação é aquela continha, a gente sempre fala aqui, mas que vai variar um pouco dependendo do peso de cada pessoa, em torno de 2 litros por dia, tá? Mesmo no inverno. E a hidratação vai te ajudar com várias situações. Hoje a gente vai focar nos rins. E é importante que você preste atenção. Inclusive, se você já tiver alguma dúvida relacionada aos rins, a gente hoje recebe uma nefrologista que traz pra gente muita informação. Doutora Daphne Kamarowski, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Uma alegria te receber. Pelo convite. Obrigada. Viu? Vamos lá. Doutora, eu falo sempre de água. Desde que eu comecei a fazer o Vida Melhor, eu entendi que eu precisava lembrar aos minhas telespectadoras, meus telespectadores, da importância de tomar água, né? Então, toda hora eu tô aqui com a minha água, eu falo, gente, a água. Porque eu descobri que as pessoas, principalmente depois de uma certa idade, elas começam a não ter tanta sede, né? Isso é verdade. E os idosos, principalmente, eles sofrem bastante com falta de hidratação por causa disso mesmo. Pelo limiar da sede ser reduzida nessa faixa etária, né? E o que acontece quando a gente não hidrata o corpo de forma adequada? Na verdade, acontece diversas coisas. Pode aumentar o risco de infecção, porque a urina fica mais concentrada, aumentar o risco de aparecimento de cálculo renal, né? Aumentar o desequilíbrio de eletrólitos, o nível de pressão também, porque daí os rins vão trabalhar com sobrecarga. Então, desses efeitos colaterais é um aumento da pressão arterial. Então, diversas complicações aí para quem não bebe água. Bom, quem já se sentiu desidratado deve lembrar da sensação ruim que a desidratação causa, né? Quando a gente vai para um lugar, por exemplo, de deserto, um lugar muito seco, e a gente esquece de hidratar o corpo da forma adequada, a gente tem até uma certa confusão mental, um cansaço extremo, né? Então precisa hidratar sempre o corpo. Antes da gente começar a conversar, eu vou mostrar para vocês, a gente tem um vídeo que mostra como funciona o nosso sistema urinário, né? Nosso aparelho urinário. Então tá aqui, vou pedir para a produção soltar e aí você acompanha e a doutora vai explicando pra gente. O sistema excretor é responsável por eliminar tudo o que o corpo não precisa. Os rins limpam o sangue, produzindo a urina, que tem todas as substâncias que o seu corpo não precisa. Quando os rins terminam de filtrá-la, a urina passa pelas vias urinárias. Posteriormente, do uréter até a bexiga. Aqui vai se acumulando até você ter vontade de ir ao banheiro. Depois, passa pela uretra e a expulsa para o exterior. Olhando assim, parece que é tão simples, né? Vai ser um monte de coisa ali, né? Aqui veio bem simplificado. Uhum. É bem mais longo disso. É interessante falar que no inverno também o limiar de sede reduz, né? A gente tem o costume de beber muito menos água no inverno. Isso também é bem prejudicial para a função renal. Ele tem até um nome, o que acontece no rim durante o inverno. Chama de urese fria. Então, na verdade, o que acontece? O organismo, quando está muito frio, ele faz vasoconstrição das artérias. Então, o espaço que passa sangue fica bem reduzido. Isso faz um efeito de aumentar na nossa pressão arterial. E o corpo responde mandando mais urina, produzindo mais urina para tentar compensar esse volume que ele entende que está sobrecarregado. Então, a gente urina muito mais. Tem aquele, né? Nossa, tá no inverno, toda hora a gente vai no banheiro, né? Parece que a gente faz muito mais não entendi o xixi porquê. Durante o inverno. E isso é real Isso. E é fisiologia mesmo, né? Isso acontece. Mesmo que a gente não tome tanta água. Mesmo que a gente não tome tanta água. Mas ele já ficando murchinho, mais desidratadinho, até na pele a gente Exatamente, sente. né? O vaso fica constrito, então para compensar esse volume, o organismo ele vai produzindo mais urina. A vasoconstrição, tanto é que por isso que a gente fica com as mãos mais frias, os pés, o nariz, porque o organismo ele vai priorizar os órgãos vitais, inclusive o rim, né? Com a vasoconstrição mesmo.
Ou seja, aquilo que não é tão importante vai ficando mais geladinho. Exatamente. Além disso, no inverno a gente sua muito menos, né? Então a gente não tem essa perda pelo suor de líquido. Então ainda sobra mais urina, mais para o rim filtrar, né? Maravilha. Agora, vamos lá. A importância, você falou, né, da gente fazer uma hidratação adequada é principalmente para evitar aí esses sintomas, evitar uma infecção, né? Mas se as pessoas acabam negligenciando isso, elas podem podem causar um mal muito sério ao rim? Principalmente, qualquer pessoa pode causar um problema renal, mas principalmente nos doentes renais já mesmo, que o rim já está trabalhando com sobrecarga, porque o rim ele precisa daquela quantidade de volume para funcionar adequadamente. O rim ele produz as células do sangue, os glóbulos vermelhos, ele produz também toda a parte hormonal para ajudar no controle pressórico junto com o coração. Então, quando ele não se hidrata, ele não trabalha corretamente, você arca com todos esses sistemas. Pode sobrecarregar o coração, pode sobrecarregar mais o rim. E isso, eu sempre falo para os meus pacientes, né? A gente é uma roldaninha. Uma dá problema, começa a piorar um outro órgão. Então, o rim começa a dar problema, pode piorar a parte cardíaca, a parte hepática. Então, quando a gente não bebe água, a gente não está só colocando o rim em risco, a gente está colocando toda a nossa vida em risco. organismo, exatamente. Tem gente que não bebe água. Não consigo nem entender como, mas tem gente que fala, eu só tomo refrigerante, só tomo suco. É a mesma coisa se a pessoa ingere líquido? Não é a mesma coisa. O refrigerante, ele nem conta como ele não entra na contagem de hidratante. Ele não serve para absolutamente nada. Inclusive, ele é muito rico em sódio e conservantes, que aumenta ainda muito mais o risco de sobrecarregar. A quantidade de sódio que tem no refrigerante, ele pode aumentar mais os níveis pressóricos, sobrecarregando ainda mais o rim. Então, você acha que está se hidratando para beneficiar e, na verdade, você está só se prejudicando. Fora isso, os refrigerantes, eles aumentam ainda mais a chance de cálculo renal também, né? Água com gás é prejudicial? Não, água com gás é ótima, é um ótimo hidratante. Ela não tem muita gente que fala que tem mais sódio, mas não. Se você comparar de um mesmo rótulo, de uma mesma marca, água normal com água com gás, vocês vão ver que a comparação de sódio é exatamente a mesma. A única diferença é que tem o gás carbônico, que dá o borbulhante da água, que quando você toma, ele se dissolve. A única coisa que o gás, para quem tem um desconforto gástrico, né, uma gastrite, uma má digestão, às vezes atrapalha um pouquinho, atrasa mais a lentificação. Mas água com gás é hidratante, ótima, igual a água normal, sim. Agora, doutora, a falta de hidratação, você disse que ela pode ser muito perigosa para quem já tem um problema renal. Ela pode causar um problema renal sério? Pode sim. Até mesmo que a pessoa não tenha nada? Pode, até mesmo se ela desidratar mesmo e vier um foco infeccioso pode vir uma infecção grave mesmo, né? Pode ajudar a formar um cálculo que vai impactar ali no trato urinário e vai sobrecarregar o rim por cima. E pode começar a desenvolver um problema sério, que é a parte da pressão, né? Se você, igual eu expliquei, né? O rim, ele controla a parte hormonal, o nível pressórico. Então, se você não se hidrata bem, você pode começar a ter um start de piorar seus níveis pressóricos, de ter uma hipertensão mesmo. E a hipertensão e a diabetes são as duas doenças que mais acometem o rim. Então, é sempre uma coisa que você mexe, você vai sempre acarretar a outra, né? Uma insuficiência renal, ela pode ser ocasionada por um mau uso do nosso corpo, ou seja, a gente não cuidar bem da nossa alimentação, da nossa hidratação? Pode. Pela própria desidratação pode ocasionar o problema renal, o uso de medicamentos indevidos, principalmente anti-inflamatório. Tem muito remédio que é vendido sem receita pela farmácia, que você pode ir lá e se servir, né, dos remédios. Os anti-inflamatórios são os piores de todos têm um efeito colateral, então a medicação também que usa também pode sobrecarregar bem a parte renal, né? A parte alimentar, tudo que a gente troca no rim é a base de sódio. Quanto mais sódio, sal você come também, mais sobrecarregado vai estar o seu rim, mais pressão você vai colocar, mais você vai colocar ele para trabalhar em sobrecarga. Então, assim, a parte alimentar também, a quantidade de sódio, de embutidos, de fast food, tudo isso também atrapalha muito o funcionamento do rim.
Não tem jeito, a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente escolhe fazer na nossa vida, né? Nosso corpo é uma máquina. Agora, falando de máquina, eu também queria entender um pouquinho o que é uma hemodiálise. A gente sabe que pessoas que têm insuficiência renal, que chegam a um ponto de precisarem de uma hemodiálise é porque elas estão num grau avançado dessa doença renal, né? O que é hemodiálise? É importante salientar, assim, de lembrar, né, que muita gente acha que o paciente chegou lá na hemodiálise que estava tendo muito sintoma. Tem muita gente que não sabe que tem um problema renal, né? 10 milhões de brasileiros têm algum grau de doença renal e a maioria deles, mais da metade, não sabe desse problema. Então, quando chega na diálise, normalmente o paciente ou ele pode chegar sem nenhum sintoma e ele acaba descobrindo isso na emergência da diálise, ou ele vem fazendo um tratamento conservador já com o médico e aí quando o médico está acompanhando, que vê que o funcionamento está abaixo de 10%, lógico que não é tão matemático, a gente vê alguns critérios, né, de volemia, de anemia, de edema, e aí a gente indica a hemodiálise do paciente. A hemodiálise, ela vai fazer a filtração de todo o sangue desse paciente, vai fazer todo o trabalho que o rim não está dando conta. Então, vai remover todos os eletrólitos, a impureza do sangue desse paciente e vai devolver ao mesmo tempo, né? Ele vai puxando, vai passando pelo filtro e ao mesmo tempo já vai devolvendo para o paciente. A diálise faz o papel do rim. Faz o papel As pessoas têm 2 rins. Tem 2 rins. Mas muita gente doa um dos rins. Quem fez a doação de um dos rins vive naturalmente ou vai precisar de um controle maior, de um cuidado especial? Vive naturalmente. Inclusive, meu marido tem um rim só, mas ele descobriu depois que a gente começou a namorar. Ele já tinha, ele já nascia com um rim só. E nem sabia, e vive e segue a vida normalmente. Então, assim, para o doador renal, ele vai viver. O paciente que vai doar, que vai virar um doador, ele sempre é submetido a uma carga de exames para ver se realmente esse rim, quando é retirado dele, se em algum momento da vida não vai fazer falta, né? Então, é submetido a diversos exames, ter certeza também a parte cardíaca, que vai bem na cirurgia, né? Então, ele vai viver super bem. Vai precisar de um acompanhamento, que a gente fala, igual todo paciente, né? Fazer exame de sangue uma vez por ano, ideal de 6 em 6 meses, um exame de imagem ali uma vez por ano, mas acompanhamento e a vida vai seguindo normalmente, sim. Maravilha. Quero abrir as perguntas já, capricha lá, o que é que você precisa saber. Estou conversando com a doutora Daphne Kamarowski sobre nefrologia. Você pergunta e ela responde em alguns minutos, tá bom? Eu vou abrir para as perguntas. As perguntas chegam aqui, fica parecendo até uma consulta. E eu sempre falo que é bom, porque no Brasil a gente às vezes não tem um especialista, né? Verdade. E aí as pessoas ficam cheias de dúvida. Então, você que já mandou a sua pergunta, que bom. A doutora responde já. A produção, pode liberar aqui o vídeo all. A Bárbara Lopes está perguntando: olá, doutora, eu costumo tomar muito café e chá no inverno, mas pouca água. Será que essas bebidas ajudam na hidratação ou podem piorar a situação? Na verdade, depende do tipo de chá, né? Tem muita gente que fala assim, eu recomendo tomar chá, mas aquele chá de nenê, hortelã, erva doce, erva cidreira, o chá mate e o chá preto, eles podem sobrecarregar o rim, eles não são interessantes tomar mais que 500 ml de água por dia. E o café também, para a parte renal, também a orientação é não tomar nunca mais que 3 xícaras diárias de café, porque ele também pode sobrecarregar a pressão. Principalmente a pressão intra-arterial dos glomérulos, que são as unidades que filtram lá dentro do rim também. Essa recomendação de 3 xícaras, são 3 xicrinhas de café ou 3 xícaras de chá? Xicrinhas. 3 xicrinhas de café? Então, ó, já dançou aí. Você que já tomou aquela xicrona no café da manhã, já acabou. Não precisa tomar mais nenhuma, né? É isso. Muito obrigada, Bárbara, pela sua pergunta. Vamos lá. Beatriz Santos, tem algum sinal de alerta que mostre que eu estou desidratada, mesmo sem sentir sede? Na verdade, é a textura ocular que pode ficar mais ressecada, a boca, os lábios, né, a língua, a textura da pele também. Quando a pele nossa, quando você puxa, ela já volta de imediato. Quando o paciente está mais desidratado, ele puxa,
ela demora para fazer esse retorno. Principalmente em idoso, é uma boa técnica de a gente avaliar a hidratação em idoso. Então, pode ir lá no seu pai, na sua mãe e fazer esse teste da hidratação. Puxa um pouquinho a pele. Se ela não voltar de imediato, provavelmente está faltando um pouquinho de água lá. Precisa tomar água, eu falo assim para os meus idosos que assistem ao programa. Eu gosto muito da ideia da gente ter uma garrafinha para manter a disciplina, tomar bastante água. Mas ainda falo que é melhor para quem consegue a disciplina levantar e ir até a cozinha e voltar, porque pelo menos faz um exercíciozinho de sair do sofá, né? Sim, é Também verdade. ficar sentado o dia inteiro não dá, né? A gente precisa do movimento também para ajudar o rim a funcionar? Precisa para realmente melhorar o retorno venoso, a circulação, né? O rim ele vai filtrar todo o nosso sangue. Então, se ele tem uma circulação mais falha, ele também vai ter um problema. Então, assim, sempre fazer uma caminhada, atividade física é super importante. O ideal é que, assim, em geral, todo mundo conseguisse fazer pelo menos 150 minutos de atividade por semana, né? Para manter realmente essa parte circulatória, tanto para a parte cardíaca como parte vascular, de retorno venoso, tudo isso. Obrigada, doutora. Marília Silva pergunta, doutora, sou bariátrica, existe alguma recomendação específica para nós? Sinto muita sede. Na verdade, o bariátrico ele sofre com a hidratação por não tolerar grandes volumes rápido, né? Mas a recomendação é que sempre realmente ande com a sua garrafinha e fracione aos poucos, né? Principalmente se é um paciente que fez uma bariátrica recente, ele vai ter uma intolerância de volume muito alta no início. Então, ele vai ter que ser aquele golinho toda hora. E tem uma coisa que tem muito paciente que não só sabe, o bariátrico ele tem muita chance de desenvolver um tipo específico de cálculo renal, que na verdade é o cálculo mais comum, que é o de oxalato de cálcio. O bariátrico ele perde grande parte do intestino, que atrapalha a absorção do oxalato. Então, acaba sendo muito liberado para o rim. Aumenta muito o risco de cálculo renal nos pacientes bariátricos. Então, principalmente por esse motivo, é bem importante manter a hidratação. Então, a recomendação é que toda hora, um golinho, e mantenha e tente alcançar o seu volume diário, né, ao longo do dia. No caso da Marília, ela disse que ela é bariátrica e sente muita sede, mas aí eu estou pensando aqui, pacientes que não têm nenhum motivo, mas têm muita sede, além do normal, pode ser indício de alguma doença? Pode ser. Normalmente, quem tem muita sede é um paciente diabético, né? Numa fase de descompensação da diabetes, ele pode sentir muita sede e urinar muito. Isso é um sinal que a gente tem que ficar atento para ver se esse paciente não começou a desenvolver a diabetes mesmo, né? Tá joia. Obrigada, Marília, pela sua pergunta. A próxima pergunta é do Carlos Antônio. Consumo excessivo de proteína prejudicial aos néfrons? Na verdade, o consumo de proteína, ele é prejudicial para o paciente que já tem algum grau de disfunção renal, né? Não é que a proteína que vai machucar o rim, que vai alterar o néfron, mas o paciente que já tem um grau de doença renal, esse sim, ele não pode ser sobrecarregado de dieta, fazer uma dieta hiperproteica. Hoje há uns estudos que antigamente a gente fazia uma restrição mais severa de proteína para não sobrecarregar o rim no doente renal, né? Não no paciente que não tem nenhum problema renal. Hoje em dia é um pouquinho mais ameno, mas a dieta hiperproteica no doente renal nunca é recomendada. Mas a dieta hiperproteica não vai causar uma doença renal? Desde que você não tenha já um problema estabelecido no rim. Aí não tem problema. Obrigada, Carlos. Próxima pergunta na tela é da Maristela Meyer. E ela diz, sou do Sul. Daqui, em Porto Alegre, tomamos muito chimarrão. Substitui a água? Não substitui, entra naquela contagem dos outros chás, né? O ideal também do chimarrão é também não passar de 500 ml. Eu sei que é muito difícil falar para o pessoal do Sul que tem que fazer um pouquinho de restrição ali do chimarrão, mas ele não substitui a água. A água ainda vai ser uma boa opção. Pode tomar ali uns 500 ml de chimarrão com segurança. Tá, eles acabam tomando mais, né? Porque o dia inteiro com aquela cuia de chimarrão para cima e para baixo, né? Vai tomando que nem sente. Cristiane Barros, boa tarde. Quantos ml de água uma idosa com 94 anos e 76 quilos deve tomar por dia? Na verdade, por eu ser um paciente idoso, ainda mais assim, um idoso extremo, que a gente fala, né, acima de 85 anos,
o metabolismo ele pede um pouquinho menos de água. E a gente sempre tem que contar também se não tem nenhuma doença renal, uma insuficiência cardíaca, né? Para esse sobrevolume que vai passar para o paciente não ter a parte cardíaca. Então é difícil assim avaliar pontual, né? Mas normalmente é um pouquinho mais reduzido. Ali eu colocaria 30 ml por quilo por dia para essa paciente. E normalmente para um paciente jovem, quanto? É de 30 a 35 ml por quilo por dia. E se é um paciente muito ativo, faz muita atividade esportiva ou naquele dia, tentar colocar ali nos 40 ml por dia. Você vê, se a gente pensar numa média aí de uma pessoa com 70 quilos, vai ter que tomar 2,10 litros ou até um pouco mais, 2,5 litros de água por dia, né? A gente às vezes fala assim, 2 litros, depende, às vezes você é magrinha, tem 50 quilos. É 1,5. É um pouco menos. Mas ao mesmo tempo muito obeso, né? 100 quilos é de 3 a 3,5. E é difícil, né? E 100 quilos tem uma população grande aqui, tem 100 quilos, né? Então tem muita gente que toma muito menos água do que precisa. Maravilha. Vou dar um recadinho e volto já já e a gente continua com perguntas e respostas, tá bom? Vamos continuar aqui com as nossas perguntas, Daphne. Tem gente que fica preocupada e fala assim, tomar suplemento sobrecarrega o rim? Tem um que é bem interessante, que todo mundo usa bastante nesse inverno, a vitamina C. A vitamina C, tem muita gente que acha que precisa suplementar para melhorar a imunidade. É um dos que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele aumenta muito também o risco de cálculo renal, acidifica mais a urina e coloca ainda mais oxalato, que gruda para formar o cálculo renal, né? Então, aqueles suplementos, os efervescentes, normalmente eles têm 1.000 miligramas de vitamina C, e mulheres precisam de 75 miligramas e homens 90 miligramas. Então, gente, é uma sobrecarrega bastante ali a parte renal. Olha que loucura! Mulher precisa de 75 miligramas e homem 90. E a gente acha que vai ter que tomar assim uma cápsula daquela de 1.000. E às vezes acha que é pouco. Valquíria Queiroz pergunta o seguinte: minha mãe tem 90 anos, Alzheimer, Parkinson, cardiopatia. Recentemente soubemos que ela tem insuficiência renal crônica. Isso porque estava com muita anemia. Controle de 6 em 6 meses com nefro. Está com os rins tipo murchos, ressecados, equivalente a 30% do funcionamento. O que fazer para não chegar a agravar mais? Ingestão hoje de pouca água. Obrigada. A ingestão nesse caso é igual eu falei, né? Paciente com cardiopatia, a gente tem que fazer um pouquinho mais de restrição, porque senão o coração vai trabalhar com muita sobrecarga, né? Ele vai piorar mais a função cardíaca pelo excesso de volume. Então, ali é uma faca de 2 gumes, né? Você põe um pouquinho ali para melhorar a parte cardíaca, mas ao mesmo tempo você acaba desidratando o rim. Nesse caso, a orientação precisa ser muito em conjunto com o nefrologista e com o cardiologista, né? É muito difícil também avaliar esse caso ali à distância. Mas uma contagem, assim, que normalmente eu faço com os pacientes tenta quantificar em 24 horas, quanto que essa paciente teve de diurese ali. Ela urinou 500 ml, então, com segurança, se está eliminando 500 ml, 500 ml de água você vai poder fornecer para ela por dia, né? Desse jeito você não desidrata nem o rim e não vai sobrecarregar o coração. Então, um jeito de monitorizar nesse caso é através da quantidade de diurese do dia. Perfeito. Obrigada, Valquíria. Próxima pergunta é da Carla Queiroz. Fiz uma nefrectomia radical por causa de um nódulo de 8 centímetros e estou aguardando o resultado da biópsia. Até agora não entendo como um nódulo desse tamanho nunca me causou nenhum sintoma. Só foi descoberto por causa de um sangramento forte na urina. Isso é comum acontecer? É super comum. Na verdade, o aparecimento de um nódulo renal ele pode ser 2 coisas. Ou um nódulo benigno, que é um angiomiolipoma, que é um nódulo de gordura, ou um câncer renal mesmo, né? O câncer renal ou o angiomiolipoma, normalmente eles são um achado de exame. É um paciente que foi lá no exame de rotina, fez um ultrassom, uma tomografia e aí encontrou esse nódulo. É difícil ainda, ela encontrou por causa do sangramento, mas os sintomas de ter um sangramento, uma dor, é bem raro. Então, provavelmente, pelo tamanho de 8 centímetros, que ela ainda teve o sangramento.
O câncer renal, se for maligno ou benigno nesses casos, normalmente o câncer renal ele tem um bom prognóstico quando você é retirado precocemente, que é um câncer localizado que está ali só no rim. Então, a gente considera que a retirada, a cirurgia, a nefrectomia, que é o nome da retirada cirúrgica do rim, ela já é terapêutica para tratar um câncer renal. Obviamente, vai precisar de alguns exames por um certo período, até 5 anos a gente considerar realmente a cura. Mas normalmente não precisa de químio, não precisa de rádio, só a cirurgia basta para o tratamento. Que bom. Doutora, tenho muitas telespectadoras que relatam dor a urinar e outras não sentem absolutamente nada, mas de repente se deparam com uma situação de infecção urinária. A infecção urinária de repetição em idosos, ela pode ser assintomática? E aí minha pergunta é, ela pode ser perigosa? Ela pode ser perigosa. Um principal sintoma, como o paciente idoso ele não tem aquele limiar de febre que um paciente mais jovem, um adulto tem, então, normalmente ele tem um caso de infecção e não vai mostrar a febre. Um dos primeiros sintomas de infecção de urina no idoso é confusão mental. Então, às vezes aquele paciente já tem um grauzinho de Alzheimer, alguma coisa, mas você vê que aflorou mais, né? Que o sintoma ele está mais confuso. Eu comi e quero comer de novo. Eu não vi. Eu já saí de casa e o paciente ainda nunca nem saiu. Então, assim, se piorar muito o nível de confusão mental, é um sintoma que pode ser de infecção urinária mesmo, principalmente se é um paciente que já tem vários episódios, né? No homem, no idoso, principalmente, é muito relacionada à próstata, à relação de prostatite, né? É até mais comum em mulheres, né? A faixa de aparecimento de infecção de urina, na terceira idade, ela volta para os homens, né? Então, é mais comum em homens do que em mulheres. Diferente de 1 ano de idade até 1 ano também é meninos, por causa da glande ali, da parte da fimose. Depois, as mulheres vão sofrer ao longo da vida toda, até a terceira idade, que normalmente volta por causa da próstata para os homens, a maior frequência. Idosos que fizeram uma infecção urinária e trataram, precisam refazer os exames para ver se ela realmente teve remissão da doença ou não? O ideal é, depois do término do antibiótico, do tratamento, sim, fazer um exame de urina com cultura para certificar que realmente essa infecção foi embora, que ela não foi mal tratada ainda, que ainda ficou um resquício. Porque a infecção pode ser assintomática, né? Ela pode ser. É bom sempre ficar de olho. Principalmente nos idosos, né, que não vão ter essa parte neurológica de sensibilidade mesmo de sintomas. Maravilha. Olha, eu amei esse nosso bate-papo, aprendemos bastante, mas é claro que a gente sempre quer aprender mais, então volte outras vezes, doutora. Obrigada. Alguma consideração final aqui para a nossa audiência? Acho que a principal da doença renal mesmo é que ela não dá sintomas, né? Quando ela dá sintomas, normalmente é porque o paciente já está precisando da hemodiálise, né? Da terapia de um transplante. Então, assim, normalmente, quando ela dá algum sintoma, às vezes ela é confundida. Então, se você tem uma fraqueza extrema, uma anemia que não melhora, porque como ele participa da formação dos glóbulos vermelhos ali, então uma anemia refratária, sempre vai investigar, sempre dose sua creatinina, é um exame fácil de acesso, barato, tem no posto de saúde, ali tem o acesso para todo mundo, então sempre, uma vez por ano, pelo menos, dose sua creatinina, faça um exame de urina e faça uma ultrassom, principalmente se é hipertenso, é diabético, mais de 50 anos também, às vezes não tem nenhuma doença de base, mas já tem mais de 50 anos. Sempre o ideal é que faça o exame, que aí sim você vai pegar a doença no nível precoce e pode tratar e não precisar evoluir para chegar na hemodiálise. Quando você fala de dose sua creatinina, a gente vê ali no valor de referência um nível e às vezes está um pouquinho acima. Esse um pouquinho acima já é um sinal de alerta ou não? Já é um sinal de alerta, já é um sinal de alerta. Sempre na dúvida, a gente sempre peca pelo excesso, né? Ou pelo menos, o ideal é procurar um nefrologista, mas se não tem um nefrologista, dependendo da região, pelo menos passar num clínico, porque ele vai fazer um rastreio mais básico para saber se tem alguma outra da doença ali acometendo.
né? O valor da creatinina, ela tem que estar ali na referência para a idade, né? E quando ela está um pouquinho acima, significa que está bebendo pouca água? Só isso ou Ou não? que o rim já está começando com algum probleminha, alguma outra doença ali escondida. Aí é bom investigar. Já é bom investigar. Faça seus exames e cuide da sua saúde e busque sempre a opinião de um bom médico. Pensando em rim, a nefrologista doutora Daphne Kamarowski está à sua disposição no Fênix Nefrologia, lá no Instagram. Fênix Nefrologia, tá? Corre lá para você aprender mais. Obrigada, Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Foi Obrigada. muito bom te receber.